Pois é, pessoal. Hoje é dia de perguntas e respostas, mas a gente não pode deixar de começar o dia falando do bode no meio da sala, né? Senador Marcos Duval. Para fazer um resumo da história, Marcos Duval falou que foi convocado pelo ex-deputado Alexandre Silveira para uma reunião no Palácio da Alvorada. Estavam presentes ele, o ex-presidente Jair Bolsonaro e Silveira, e que teria sido pedido a ele que gravasse com o equipamento da ABIN, a ABIN forneceria esse equipamento, que gravasse o ministro do Supremo, presidente do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. E a ideia seria que essa gravação poderia servir de estopim para um golpe de Estado. Se o Moraes, de alguma forma, se incriminasse dizendo que ele era um juiz parcial ou qualquer coisa do tipo. Gente, vamos começar do básico. Ô, gatinho. Gente, vamos começar do básico? A gente não sabe de nada. O que eu quero dizer é o seguinte: estão começando a aparecer um monte de interpretações. Uma delas é de que isso, na verdade, seria um esquema do senador Marcos Duval para fazer com que o ministro Alexandre de Moraes fosse declarado suspeito. Agora, imagina aqui comigo. Imagina se, para fazer com que um juiz seja declarado suspeito, basta fazer uma denúncia para ele. Chega lá para o juiz, eu soube de tal coisa. Pronto, ele é suspeito, ele não pode julgar mais o caso. Não funciona assim. Outra tese que estão tentando circular por aí é a seguinte: existe uma relação entre a minuta do decreto golpista encontrado na casa do Anderson Torres e a conversa que o Duval, o Silveira e o Bolsonaro tiveram no Alvorada. É possível que tenha. Assim como é possível que não tenha nada, nenhuma ligação. O que a gente pode falar com tranquilidade a essa altura do campeonato é o seguinte: entre novembro e dezembro, dentro do Palácio do Alvorada, se planejou um golpe de Estado. Agora, é perfeitamente possível que não houvesse um plano, que houvesse um bando de gente reunida. Faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Chama o Duval, chama o Torres, chama... Percebe? Um não necessariamente está relacionado com o outro. Jair Bolsonaro passou boa parte dos seus últimos tempos na presidência tramando um golpe de Estado. E a gente tem que tentar, e esse é o trabalho fundamentalmente dos investigadores e da justiça, a gente vai ter de tentar encontrar evidências o suficiente, comprovar essa tentativa, e a partir de uma comprovação dessa tentativa, poder processá-lo e julgá-lo. Só não vamos esquecer do seguinte: sempre que a gente estiver trabalhando com tentativa de interpretar o que está acontecendo, esses caras são os Keystone Cops. Vejam, Jair Bolsonaro, Alexandre Silveira, Marcos Duval, o general Braga Neto, o general Augusto Heleno, são todas pessoas que de alguma forma ficaram ou passando recados de vem coisa boa aí, ou então vieram falando, não, de fato eu tive uma conversa com o presidente da República, mas são os Keystone Cops. Vocês sabem quem são os Keystone Cops? Logo no início do cinema mudo, tinha uma série de filmes americanos de comédia, que era um bando de policial uniformizado, que eram absolutamente ineptos, incompetentes. Os filmes eram engraçados, entende? Ainda mais para aquela época, 1910, 1915, 1920. Mas a gente está falando de um golpe de Estado, que é uma tentativa de golpe de Estado dada pelos Keystone Cops. São os ineptos completos. Mas o assunto de hoje, evidentemente, não é esse. O assunto de hoje, caramba, é responder perguntas de vocês. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Você conhece o Meio? Se você não é assinante do Meio, cogite fazer uma assinatura do Meio. Eu falo super sério. O ponto é esse aqui. Aqui é o seguinte: a gente está num trabalho de reconstruir uma democracia. Uma das coisas que aconteceu nesse processo de deterioração das democracias pelas quais o mundo passou é o surgimento da internet. O surgimento da internet levou a uma crise de modelo de negócios da imprensa tradicional. E a gente está tentando reconstruir a ideia de uma imprensa independente, de uma imprensa livre, só que aqui, dentro deste mundo digital. Nós acreditamos que isso seja possível, porque isso é possível, porque isso é necessário para democracias. Agora,
Se tem uma experiência de mais de século que nós temos a respeito de o que é uma imprensa independente, o truque é, essa imprensa é, antes de tudo e fundamentalmente, sustentada pelos seus leitores, pelos seus espectadores. A gente precisa da sua assinatura. São R$ 10 por mês. R$ 10 por mês nos permite fazer cada vez mais. E a gente tem feito muito. Ah, antes que eu me esqueça, esse é o ponto de partida. Agora, custava acertar o nome do Daniel Silveira? Custava? Gente, sabe, ele é um personagem tão insignificante da história, tipo da história da República. Apareceu rasgando uma placa com o nome da ex-vereadora Marielle Franco, vai desaparecer numa cadeia como um golpistazinho de quinta categoria. É um personagem menor. Enfim, vamos encarar as perguntas de vocês, que eu acho que é o que interessa, né? Valnice Bento. Precisamos restaurar a autoridade da presidência da República. A tarefa política não passa por negociar de outros modos. Representatividade direta pelo plebiscito e referendos não é uma ação para mudar a cultura de impasse que o Congresso impõe. O Executivo é eleito com a agenda do povo, e o Congresso também. Vamos pensar o presidente negociando com o povo e o Congresso. A opinião do Congresso deve passar pela apreciação do eleitor. Tem uma pergunta similar, que é em outro vídeo até, do Edilson Luiz da Silva. Ainda considero um erro depender do parlamento. O governo deveria estabelecer outras ferramentas para governar e só aprovar mudança com muito consenso, sem ceder aos pedidos de deputados e senadores. Tá. Valnice, eu estava na academia hoje mais cedo e pensando na sua pergunta, e como é que era a melhor maneira de responder. Eu acho que a melhor maneira é a seguinte. Essa ideia de vamos dar mais governabilidade, limitar de alguma forma os poderes do Congresso, reinstituir os poderes da presidência da República. Vamos dar músculo para o Lula. Imagina se fosse no governo Bolsonaro. Uma democracia liberal, que é o caso do governo brasileiro, é o caso das boas democracias que a gente conhece, ela é construída cuidadosamente com uma fórmula baseada num nobre francês do início do século XVIII chamado Barão de Montesquieu. E a ideia, em essência, é o seguinte: fazer com que o poder nunca esteja concentrado nas mãos de ninguém. Ninguém pode tudo. Ninguém pode tudo nunca. Essa divisão de três poderes, como a gente chama ela, foi exatamente o que nos protegeu minimamente de Jair Bolsonaro durante os 4 anos de mandato dele. Foi o que pediu Bolsonaro de se tornar um ditador, em essência. Bom, como é que funciona? A ideia é a seguinte: você tem 3 poderes. Um poder legisla, ele faz as leis. O outro poder julga, é ele que decide se as leis foram cumpridas ou não foram cumpridas. E o terceiro poder executa, governa, por assim dizer. Agora, governa seguindo as leis e seguindo antes a Constituição e seguindo as decisões da Justiça. Um poder tem condições de impor limites quanto ao outro. O governo, por exemplo, o executivo, ele quer governar de uma determinada maneira. Tudo certo. Mas o Congresso aprova o orçamento que o executivo quer executar.
O judiciário tem sempre o poder de dizer se as leis que o Congresso está aprovando estão dentro ou estão fora da Constituição. Isso, no caso, o Supremo Tribunal Federal. O Congresso tem o poder de retirar o presidente da República, se for o caso de ele cometer o que a gente chama de um crime de responsabilidade, que é algo propositalmente posto vago na legislação. O Executivo tem o poder de baixar uma medida provisória e atravessar o Congresso quando ele considera que uma medida legal é necessária, mas essa medida provisória tem um prazo de 90 dias. O Executivo tem uma quantidade imensa de poder. A gente precisa resolver, sim, isso é um dos grandes dramas brasileiros, a gente precisa resolver, sim, a relação entre Executivo e Legislativo. A maneira de fazer isso não é tirando o poder do Congresso, porque aí a gente vai criar uma superpresidência. E digamos que Lula não tenha nenhuma vocação para ditador. Eu acho que Lula não tem nenhum tipo de vocação para ditador. Agora, outro presidente pode vir a ter. O presidente passado tinha. A gente precisa dessa capacidade de os três poderes poderem impor limites ao outro. Aí você vai perguntar, como é que resolve? Tem solução? Olha, existe, na verdade, um desbalanço de poder pró-executivo. E o drama é esse. A maior parte dos deputados se veem obrigados a trabalhar duro para trazer verbas, obras e coisas, tipo ambulâncias, tudo mais, para os seus municípios. E eles são obrigados a fazer isso porque, no fim das contas, o governo federal tem uma capacidade imensa de tomar a decisão de para onde que ele manda esses dinheiros. Isso é curioso, porque parte dessa obsessão brasileira por Estado, 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 não é necessariamente uma questão de Estado, mas a centralização, a concentração do Estado em Brasília. Como se só os técnicos de Brasília tivessem a sapiência de tomar decisões a respeito do Brasil. Se a gente tivesse uma gestão muito mais descentralizada, muito mais concentrada, principalmente nos municípios, os prefeitos tivessem mais poder, a gente não teria essa relação viciada de deputados se verem obrigados a trabalhar incansavelmente para tentar trazer recursos para os seus municípios. Não é um Estado menor, sabe? É um Estado distribuído. Um Estado em que mais poder tivesse no local. Eu não estou dizendo para a gente não ter um governo federal, não, porque eu acho que certas diretrizes precisam vir de cima mesmo. Mas o vício da relação, no fim das contas, entre Parlamento, Congresso Nacional e Executivo, o Palácio do Planalto, tá aí, cara. Tá nessa relação viciada, tá no fato de que os municípios dependem demais do governo federal. Não dá. Tem um último ponto que é importante, que é o seguinte: uma das funções do Congresso Nacional é dar voz às minorias. Porque, no fim das contas, o presidente da República é eleito pela maioria da sociedade. Mas e se ele decide ignorar a voz das minorias? O Congresso, por ser muito mais representativo da sociedade, no Congresso você tem gente que defende toda sorte de vozes, não é verdade? Então, de volta, trago o caso do governo Bolsonaro. Aquele era um governo que achava que o discurso do Bolsonaro não fui eleito? Deixa eu fazer as coisas que eu quero fazer. Não é isso. Você foi eleito, de fato, você é o presidente da República, mas isso não quer dizer que você pode passar por cima de quem foi derrotado na eleição. Isso não quer dizer que você pode passar por cima dos direitos das minorias. E muito da garantia de que as minorias terão vozes está na ideia do poder legislativo. Porque o poder legislativo, principalmente a Câmara dos Deputados, ela é composta de forma que a sociedade se veja ali representada de uma forma muito mais plural. Então, essa ideia de presidente governar por plebiscito, por decreto, tudo mais, isso é você, em essência, começar a instalar uma democracia iliberal. É exatamente o que o Bolsonaro gostaria de ter feito. É o que o Viktor Orbán faz na Hungria, é o que Donald Trump gostaria de ter feito. É o que Recep Erdogan faz na Turquia. Por aí vai. Agora, a Marilene.
Marilene Montechiari de Almeida. Eu espero ter pronunciado direitinho o seu sobrenome, Marilene. O bolsonarismo não está em queda e nem aqueles que votaram em Bolsonaro. Depois de 42 anos, o PIB do Brasil ultrapassou a China. É um motivo de orgulho para os brasileiros e para aqueles que acreditam em Bolsonaro. Hã? Sabe, o problema de desinformação no Brasil chegou a um ponto de gravidade em que a Marilene, por exemplo, faz uma afirmação dessas convicta, ela não tem dúvidas de que ela está certa. O PIB chinês é de quase 18 trilhões de dólares, o PIB brasileiro é de aproximadamente 1,6 trilhão de dólares. O PIB brasileiro não chega a 10% do PIB chinês. Não aconteceu de no ano passado o Brasil ter ultrapassado a economia chinesa, mas nem de perto. E essa mudança não foi 40 e tantos anos atrás. Não tem 30 anos que a China ultrapassou o Brasil, faz 25 anos mais ou menos que a China ultrapassou o Brasil. O crescimento chinês foi muito grande, muito forte, muito repentino, embora trabalhado fazia bastante tempo. Então, gente, o Zap é um problema grave no Brasil. As pessoas precisam realmente começar a abrir um jornal, assinar o meio. Anselmo Rosa. Salve, Pedrão. Salve, Anselmo. Rapaz, não é que a extrema-direita usa melhor as redes sociais. O fato é que propagar mentiras é muito mais fácil que propagar a verdade. A verdade vem do conhecimento, da análise e do raciocínio. A mentira é fácil, basta ignorância, preconceito e preguiça de pensar. Por isso que a extrema-direita vai tão bem nas redes e são um pináculo da desinteligência. Anselmo, você tem muita razão. Eu sou um dos críticos, tá? Não só a esquerda, o centro, nós liberais, a gente usa mal pra cacete a internet. Agora, de fato, grande parte da força da extrema-direita na internet, nas redes sociais, está no fato de que eles mentem. Mas eu acho que a razão não é exatamente essa que você está dando. Quer dizer, não é porque a verdade exige raciocínio. Você vê, por exemplo, nesse caso da resposta anterior, né? Você não precisa de raciocínio para saber que o PIB brasileiro representa menos que 10% do PIB chinês. O que você precisa nesse caso é informação. Olha, um Google, uma busca. Se você joga PIB chinês, PIB brasileiro, imediatamente o Google te responde os números absolutos em 2 segundos. Você sequer precisa clicar no site. Às vezes o problema não é falta às pessoas capacidade de raciocinar, falta às pessoas educação. Existe um problema grande de extrema-direita crescente na Itália, na França. Entendeu? O Brexit foi aprovado e numa campanha muito similar às campanhas de extrema-direita no Reino Unido. A Rússia hoje é governada por um governo de extrema-direita, a Hungria é governada por um governo de extrema-direita, e o nível educacional das pessoas é muito alto. Não é que a mentira seja forte per se. O que faz da mentira forte são os algoritmos das redes sociais. A lógica dos algoritmos é o seguinte: o que causa polêmica? O que causa explosão? Como é que você mobiliza emocionalmente as pessoas? É na briga, é nas verdades que não podem ser negadas de jeito nenhum, é nos dogmas, você tem que fazer com que as pessoas fiquem constantemente com raiva umas das outras. Quem faz uma comunicação baseada na mentira, baseada no ódio ao outro, baseada na recusa do diálogo, ganha mais distribuição nas redes sociais. A solução passa ou das empresas mudarem os critérios de distribuição dos algoritmos, ou então os estados nacionais começarem a regular as empresas e impor essa mudança através de regulação. Não tem outro jeito. Mas no fundo você tem muita razão, cara. No fundo você tem muita razão. A grande diferença
nas redes sociais de extrema-direita é a difusão do ódio, é a mentira. E esse último não queria deixar de responder. Maria Cláudia Tose Silva Pinto Mendonça de Almeida. Eu adorei esse nome. Adorei, Maria Cláudia. Extrema-direita, como vocês são senhores jornaleiros. Maria Cláudia, vamos lá. Eu sigo a classificação de um cientista político holandês chamado Cas Mudde. Ele tem uma explicação para cada termo desses que vai de um extremo ao outro extremo, tá? Extrema-direita, direita radical, direita, centro-direita, centro, aí centro-esquerda, esquerda, esquerda radical, extrema-esquerda. O centro é aquele que é capaz de conversar com todo mundo. Tanto a centro-direita quanto a centro-esquerda têm essa capacidade de conversar com o outro lado. Estão no lado, de fato estão no lado, mas são perfeitamente capazes de ceder, têm muita facilidade de diálogo, tá? A esquerda e a direita são democraticamente convictos. Não é que o diálogo seja impossível para eles, mas o ato de ceder é muito difícil para eles. Esquerda radical e direita radical estão dentro da democracia, mas estão no ponto mais extremo, mais limiar da democracia, tá? O que eu quero dizer com isso? Esses são capazes de passar por cima da lei. Sabe a turma que quebra vidraça, que quebra estátua, que queima estátua, que, sei lá, incendeia ônibus, esse tipo de coisa? Esses são atos de radicalismo político. São pessoas que elas o objetivo delas é acelerar o processo de mudanças dentro de uma sociedade, ou impedir ao máximo possível quaisquer mudanças dentro da sociedade. Quem quer acelerar está na esquerda, quem quer impedir está na direita. Mas o ponto é, estão dispostos à violência, estão dispostos a quebrar a lei e a pagar as consequências pela quebra da lei, entendeu? São pessoas que estão dispostas a serem presas. O que faz o extremista ser extremista? O que faz o extremista ser extremista não é o uso da violência. Os radicais já fazem isso. O que faz o extremista ser extremista é o fato de que ele não quer a manutenção do regime, ele quer derrubar o regime. Então, Maria Cláudia, golpista é extremista. Quem quer derrubar a democracia, quem quer passar por cima de uma eleição, é extremista. Você provavelmente é uma pessoa de extrema direita. Ah, antes que eu esqueça, não me ofende ser chamado de jornaleiro não, tá? Aliás, eu sou jornalista por causa de muitos jornaleiros que passaram pela minha vida.